Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Jean e aqui a gente ajuda brasileiros a vir morar e trabalhar na Europa com mais facilidade. E o tema do vídeo de hoje é 7 erros na hora de ir morar e trabalhar na Europa. Bom, muitas pessoas têm um sonho de vir morar, trabalhar, ou vir morar e trabalhar, estudar aqui na Europa. E por conta disso, devido ao processo que é muito extenso, muito longo, com bastante tarefas, e devido a várias coisas que você precisa conseguir, né, para ter esse objetivo alcançado, acaba acontecendo que erros sejam cometidos, no caso, né, e que podem gerar consequências, umas mais graves, outras menos graves, mas que podem gerar consequências e vão fazer com que esse processo, né, essa experiência que você tem nesse processo de vir morar e trabalhar na Europa, e durante o tempo também que você está aqui na Europa, depois que você já conseguiu chegar por aqui, essa experiência pode ser um pouco complicada para você, não chegue daí nesse caso naquilo que você espera, naquilo que você deseja. Então é muito importante que você procure o máximo de informações sempre, né, para que você possa chegar no seu objetivo e daí realizar, ter a experiência que você espera, que você deseja. E por isso eu trouxe aqui 7 erros que são cometidos, que geralmente as pessoas cometem por conta desse processo ser muito longo, né? Tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para você adquirir informação, muitas atividades, né, que você tem que fazer no momento certo, da maneira certa, para que você chegue no seu objetivo. Então, com essas dicas aqui, com esses erros que eu vou trazer para você, eu vou facilitar, no caso, né? A minha ideia é facilitar o seu processo de vir morar e trabalhar na Europa e que você possa fazer isso de uma maneira mais segura, né, mais fácil. Então vamos lá, vamos aos erros. O primeiro erro que você pode cometer é não escolher o objetivo que você quer para essa experiência que você vai realizar de vir morar e trabalhar ou estudar aqui na Europa. Você precisa parar e pensar você mesmo, é um exercício que você faz contigo, né? Parar e pensar, poxa, o que eu quero para o futuro? Quais são as minhas expectativas para o futuro? O que eu quero fazer? O que esse processo, né, de eu chegar no futuro vai me ajudar no caso de eu ir fazer alguma coisa na Europa, né? Por exemplo, você pode estar estudando na universidade, né? E daí você está prestes a se formar, ou faltando alguns semestres para você se formar, e você viu, você estuda engenharia, vamos pensar nesse sentido, vamos colocar esse exemplo da engenharia, e você viu que na sua faculdade, na universidade onde você estuda, existe um programa de intercâmbio, e nesse programa de intercâmbio existe uma possibilidade de estudar na Alemanha, onde você vai, nesse caso, aprofundar uma matéria que você gosta muito, que vai fazer, no caso, para onde você quer trabalhar depois que você sair da faculdade, vai te ajudar muito porque vai ser uma matéria que vai, lá na Alemanha, que é uma matéria específica e muito especializada, você entende? Então, para você nesse caso, ir para vir para estudar, para fazer esse intercâmbio de estudo aqui na Europa, seria muito interessante e muito importante. Então você deve, nesse caso, esse é um tipo de coisa que você tem que parar para ver se vale a pena ou não, né? E outra coisa que você pode pensar, não, eu quero estudar um idioma novo porque no trabalho que eu quero mudar, você está pensando em mudar de área, né? E naquele trabalho onde você vai mudar de área, vai precisar de um idioma diferente. Você não só o português, mas você fala um outro idioma vai ser necessário. Então, poxa, se você vir para a Europa, e outra coisa, e na Europa existe um idioma, existe um país onde tem esse idioma que você quer aprender para que você possa usar nesse seu trabalho futuro. Então é bastante, nesse sentido, né? Então é bastante importante, bastante interessante que você venha, né, com esse intuito de você estudar esse idioma, porque no futuro você vai usá-lo nesse caso, né? Então sempre pense nesses objetivos, pense no que você espera para você no futuro, o que é importante para você no futuro, para que você realmente daí tenha o seu objetivo bem claro na sua mente e você tenha foco. Mantenha o foco quando você for, no caso, morar e trabalhar, quando você for procurar pelas informações, procurar por tudo aquilo que você precisa para conseguir vir morar e trabalhar na Europa ou estudar na Europa. Então pense bastante nesse quesito. Você não levar em consideração pode fazer com que você tenha experiências ruins, que daí você não vai, no caso, estar alinhado. Você pode acontecer, né? Uma coincidência, pode acontecer que, tipo assim, você vem para uma condição, tipo, para estudar um idioma, e isso lá na frente apareceu uma oportunidade para você e aí você encaixou tudo, entendeu? Pode acontecer. Mas é mais difícil, então fica quase que na sorte, entendeu? Então vale a pena você pensar, parar. É um exercício que não depende de ninguém, depende só de você. Então você vai, pensa, vê o que é importante para você, alinha com as suas expectativas, sua visão de você no futuro, né? E a partir daí você toma a sua decisão. Eu vou vir para estudar um idioma, vou vir para fazer um intercâmbio, ou vai vir para trabalhar, né? Também pode ser, você vem para trabalhar aqui porque na área que você quer trabalhar, na Europa tem mais oportunidades, por exemplo, e oportunidades de crescimento de carreira, talvez um pouco melhor do que tem no Brasil, então essa seria uma decisão assertiva para você. Então leve em consideração esse primeiro erro, né? De você não considerar
considerar o seu objetivo para que você não esteja alinhado com suas expectativas e não tenha sentimento de que, pô, não foi legal, entendeu? Então faça isso, que isso vai te ajudar muito. O segundo erro é você não escolher o país onde você quer morar. Como eu falei anteriormente, você precisa alinhar suas expectativas com o objetivo, né, que você tem. Mas também você tem que alinhar suas expectativas com o país onde você vai morar. Os países são diferentes aqui na Europa, né? E cada país oferece experiências diferentes. E essas experiências devem estar alinhadas com as suas expectativas. Por quê? Para que quando você chega aqui, você realmente viva aquilo que você está esperando. Se você não fizer isso, você vai chegar aqui e você vai se decepcionar, no caso, porque aquilo que você vai encontrar não é aquilo que você gostaria de encontrar. Você entende? Então é importantíssimo que você escolha o país de acordo com aquilo que você quer. Exemplo, você você quer um clima que não seja com inverno tão rigoroso, né? Então, para você uma sugestão seria morar em Portugal ou no sul da Itália. Nesses dois lugares você tem um inverno não é tão rigoroso e durante o verão são verões quentes, né, parecido com o sul do Brasil. Então, um clima parecido com o sul do Brasil. Então, para você seria interessante você escolher esses lugares para você vir morar, ou morar e trabalhar, ou estudar, para que você tenha uma experiência boa nesse sentido em relação ao clima e você consiga daí, no caso, vivenciar, né, aquela experiência de você vir morar, trabalhar ou estudar aqui na Europa. Uma outra coisa, pode ser que você também queira vir trabalhar na Europa e nesse trabalho você gostaria de ganhar muito dinheiro, né? Então, a sugestão que ficaria para você é morar em Luxemburgo, porque Luxemburgo é o país da Europa que tem o salário mínimo mais alto, né? Mas nesse quesito, você tem sempre que levar em consideração que o custo de vida também vem atrás, ele está ali sempre junto, né? Pode ser que lá em Luxemburgo, e no caso em Luxemburgo é assim, né? Você tem um salário alto, mas você também tem um custo de vida alto. Isso faz com que você ganhe bastante, mas você também paga bastante para você viver lá, em termos de transporte, em termos de saúde, no funcionamento do país, né? Você tem que pagar um pouco mais do que em outros países, por exemplo, como Portugal. Portugal já tem um custo de vida mais baixo, né? Paga mais baixo também, o salário mínimo é mais baixo, mas o custo de vida é mais baixo no caso. Então, você sempre tem que considerar esses dois fatores, porque a diferença entre eles vai dizer o quê? Vai dizer qual que é o seu poder de compra. Então, se você ganha bastante naquele país, por exemplo, lá que a gente falou, Luxemburgo, mas você paga bastante, e essa diferença for muito pequena, o teu poder de compra também é pequeno. E se de repente em outro país você ganha menos, né? Se o Luxemburgo está ganhando aqui e com o custo de vida aqui, e daí no outro país você ganha aqui e o custo de vida é bem mais lá embaixo. Então, isso vai fazer com que o seu poder de compra nesse segundo país seja maior. Então, vale muito mais a pena você levar em consideração esse segundo país, talvez, para você, ou talvez você queira morar em Luxemburgo, porque é o sonho da tua vida, também pode ser também acontecer esse tipo de coisa, mas leve em consideração o poder de compra, que é a diferença entre o que você vai ganhar e o que você vai pagar para você morar naquele lugar, para que você daí tenha uma experiência boa em relação a isso, porque quando você está esperando ganhar muito, você está esperando que você vai comprar também bastante, porque você quer que esse dinheiro teu renda, né? E se a diferença for muito pequena entre os dois quesitos, ganhar e pagar, daí você vai estar com dificuldade, né? Não vai conseguir alcançar aquilo que você espera. Outro erro é você não pesquisar sobre a documentação necessária para morar legalmente aqui. O que eu digo com documentação necessária? Seriam duas coisas, basicamente. Você ter a cidadania europeia. Se você tiver direito à cidadania europeia, vai te ajudar muito no processo, porque vai diminuir bastante a burocracia. E se você não tiver direito à cidadania europeia, então você tem que vir através de um visto. Mas qual que é a diferença entre os dois? Bom, a cidadania europeia simplesmente é o reconhecimento de algum país no qual você tem reconhecido essa cidadania, em que você é reconhecido como cidadão, né? No caso, você tem acesso àquele país sem burocracia alguma. Você pode ir para lá e você tem acesso ao mercado de trabalho, você tem acesso à moradia, você tem acesso aos serviços públicos, né, como saúde e educação. Então você tem liberdade para você morar lá. Então, se você tem uma cidadania europeia, vai te ajudar muito nesse processo de ir morar e trabalhar ou estudar na Europa. E outra coisa, né? Existem milhões de brasileiros que têm o direito a uma cidadania europeia e não sabem. O Brasil ele foi colonizado pelos europeus e devido a isso tem uma grande chance de que você também tenha direito a essa cidadania. Então sugiro que você verifique, mesmo que seja um processo um pouco mais complicado, mais longo, mais extenso para você, no caso, conseguir uma cidadania europeia se você tiver direito, mas verifique se você tem esse direito, porque se você tiver, vai ser de uma grande ajuda para você para alcançar esse objetivo de ir morar e trabalhar na Europa. Morar, trabalhar ou estudar, né? Eu sempre falo. Então verifique se você tem direito, se tiver, vá atrás que vai valer a pena. Agora, pode acontecer que você não tenha direito à cidadania europeia.
Nesse caso, não tem problema, você pode fazer através de um visto, você pode vir, né, você ter autorização para vir morar e trabalhar na Europa ou estudar na Europa através de um visto. Você precisa então verificar qual é o visto que mais se adequa a você. Então, naqueles dois primeiros erros que eu te falei sobre você verificar seu objetivo, né, o que você quer fazer e também verificar qual o país, tendo esses dois objetivos linkados, no caso, satisfeitos, né, nesse sentido, você passa para esse agora de verificar os vistos, ver a documentação, verificar qual o visto que mais se adequa a esses objetivos que você tem, a essas expectativas, né, que você tem, e daí você vai atrás da documentação, vai entrar em contato com aquele país onde você quer ir, vai verificar quais as possibilidades de você conseguir aquele visto, você dá a entrada no processo para conseguir esse visto e ter essa autorização de moradia aqui na Europa. Então é um processo que é longo, talvez seja um pouco longo, talvez não, talvez se você já tiver cidadania já está tudo certo, se não, você tem que ir atrás dessas coisas, mas faça isso porque dessa forma você vai ir, né, para a Europa de uma forma legal, né? Não é interessante você vir legal para cá. Você vai ser deportado e você pode também correr o risco de não poder entrar mais na Europa, por causa desse tipo de situação de você estar ilegal por aqui. Então não faça isso. Venha de forma legal, que isso vai fazer com que você tenha experiências boas e não tenha problemas, no caso. Outro erro de quem quer ir morar e trabalhar na Europa é sair do Brasil para vir aqui com dinheiro contado. Isso não funciona. Por quê? Primeira coisa, é uma questão de segurança, né? Você vem para cá com dinheiro contado só para morar aquele tempo que, por exemplo, você vem para cá para estudar e você vai ficar 6 meses e você traz só o dinheiro contadinho para que você venha para cá, para que você se alimente, para que você pague o seu aluguel, para que você pague o seu transporte e nada mais. E fazer isso é muito arriscado. Por quê? Por duas coisas. A primeira, e é bastante importante e está relacionada à segurança. Imprevistos acontecem. E se acontecer algum imprevisto com você aqui, como é que você vai resolver se você está com dinheiro contado, né? Você vai ter que buscar outras alternativas, você vai ter que fazer alguma coisa para resolver, porque você vai ter que resolver, não tem que fazer, mas vai te dar insegurança quando você vier por aqui, você entende? De que nada pode acontecer, você vai ficar sempre com isso na mente, porque você sabe que você está com dinheiro contado. Então não faça isso devido a essa parte de segurança, é primordial, porque nem eu disse, imprevistos acontecem e se acontecer você vai pode ser que você esteja com alguns problemas mais, fique numa situação ruim, entendeu? E aí você tem que rebolar no caso para tentar resolver isso aí para você continuar fazendo as coisas que você tem que fazer, que você gostaria de fazer. Então não venha com dinheiro contado por conta desse primeiro fator. E o segundo fator é que você está vindo para cá. Você vai ficar 6 meses morando aqui, você não vai fazer nada, você só vai cumprir aquele seu objetivo, por exemplo, de estudar. É um objetivo importante, né? Não estou desmerecendo, né? Você está vindo para cá para estudar, para aprender um novo idioma, para estudar uma determinada matéria específica lá da tua universidade, do teu curso, né? Que você está desenvolvendo no Brasil, que está estudando no Brasil, mas vinha para cá para aproveitar também, para você passear, para você conhecer lugares novos. Aqui na Europa é muito fácil você viajar, você tem acesso a trem, né? Os trens fazem ligação por toda a Europa, para onde você quiser ir tem trem, e é um transporte fácil, um transporte relativamente barato, e se você não trouxer esse dinheiro você vai perder essa oportunidade, você entende? Então se divirta também, venha para cá para se divertir. E então reserve esse dinheiro para que você também tenha essa possibilidade. A primeira, a segurança, que é mais importante, você tem que estar seguro de que você, se tiver algum imprevisto, você vai ter condições de se virar, vai ter condições de resolver, de continuar naquele teu trajeto, né, das suas expectativas que você tem, mas também vem para passear, vem para se divertir, vale a pena, tem muito lugar legal aqui na Europa. E conhecer vários lugares é uma coisa que eu e minha esposa a gente sempre fala, as tuas experiências, as tuas lembranças, ninguém tira de você. Então aproveite para você vir aqui e juntar a maior quantidade de, como é que eu posso dizer, a maior quantidade de experiências, de lembranças, né? Que isso vai fazer muita diferença para você no futuro. Então é uma dica que eu te dou, venha para cá também para se divertir. E um outro erro que está ligado com esse erro que eu falei agora, de você vir com dinheiro contado, é você não pesquisar o custo de vida daquele país, mas pesquisar de forma profunda, pesquisar realmente fundo sobre o custo de vida. Para quê? Para que você possa estimar qual que é o custo que você vai ter, o valor, né, que você vai ter que arrecadar, o valor em dinheiro que você vai ter que arrecadar para você vir realizar o seu objetivo por aqui. Que nem eu falei, vamos de novo naquele exemplo lá da pessoa que quer fazer um intercâmbio de 6 meses, né? Se você tem que fazer um intercâmbio de 6 meses, você tem que prever quais serão os seus gastos durante 6 meses para que você prepare esse dinheiro, para que você consiga esse dinheiro no Brasil, né, antes de você se mudar. Ou então pode ser que você consiga uma bolsa de estudo, então tem várias coisas que você tem que levar em consideração para que você, nesse caso,
se prepare, né, financeiramente para poder vir para cá e conseguir fazer tudo aquilo que você quer. Então, a primeira coisa, você tem que levar em consideração o custo de vida para você estimar, né, quanto você vai gastar para você viver por aqui. Que nem eu falei, alimentação, transporte, moradia, né, que são as coisas básicas que você precisa. Então, são as 3 primeiras coisas que você leva em consideração. Depois, uma margem de segurança, caso aconteça algum imprevisto, então venha com a margem de segurança também. E a outra coisa é para você ter o lazer, importantíssimo, né? Que nem eu falei antes, são experiências que você vai ganhar, então o lazer também é importante que você leve em consideração. Então pega esses 5 fatores e nesse caso, com esses 5 fatores, sabendo desses 5 fatores, pesquise qual que é o custo de vida naquele país onde você quer morar, trabalhar ou estudar, e a partir daí você prepare esse dinheiro, se prepare financeiramente para que você venha tranquilo, venha sabendo do que você quer fazer, que você tem recursos suficientes para isso, para que você tenha a melhor experiência e consiga voltar depois para o Brasil dizendo, pô, foi muito legal, fiz coisas muito bacanas e isso vai estar guardado na minha mente e vai ficar para o resto da vida. Um outro erro está relacionado com o idioma. É muito importante que quando você venha para um país aqui da Europa, que você fale no mínimo o básico do idioma local. Por que eu digo isso? Porque você vai precisar fazer algumas coisas aqui dentro, no país onde você está, onde você vai morar, onde você vai trabalhar, onde você vai estudar. Então é necessário com que você se comunique com as pessoas. Você não vai conseguir ficar lá dentro da sua caixinha, lá no lugar onde você está morando e onde você vai estudar, de repente onde você vai fazer, de novo, voltando para o intercâmbio, né? Onde você vai estudar é só o inglês você fala fluentemente, mas você não sabe falar o idioma local, então vai bloquear um pouco a sua adaptação, mesmo que você fique só 6 meses, você vai precisar se integrar também, para que você viva uma vida tranquila dentro daquele tempo que você está aqui e não se sinta um estranho, sabe? Um estranho, uma pessoa fora do ninho, uma pessoa que está ali, mas que parece que não tá, parece que tudo em volta de você é estranho, você tá sozinho, você se sinta sozinho, sinta solidão, né? Então, isso é importantíssimo você ter o idioma, pelo menos o básico, para que você se comunique com as pessoas e que você consiga entender. Por exemplo, você vai estar morando aqui nesse país, no país que você decidiu, né, que você escolheu para morar. Esse tempo, vamos dizer, de 6 meses, pegando o exemplo de novo, né, lá do intercâmbio, da pessoa que quer fazer um intercâmbio. E nesse tempo você vai conviver com as pessoas. E na rua, todo mundo vai falar o idioma do país local, do país onde você mora, né? E se você, tá ali e você não entende, você vai se sentir fora, vai se sentir estranho, isso vai ser ruim para você. Você vai se fechando, depois quando o tempo vai passando, você vai cada vez mais se fechando, você entende? Claro que, você pode procurar, né, grupos de brasileiros, tem brasileiro por tudo quanto é lugar na Europa, então é fácil de encontrar um grupo de brasileiros que vai te ajudar, vai te apoiar nesse caso também, né? Vai ser bom para você, porque ele fala português, né, todo aquele esquema, tem a mesma cultura, a mesma forma de ver a vida, né? Mas é importante que você também tenha contato com o idioma local. É importante para você ter condições de aprender também mais aquele idioma, né? E para você também se integrar um pouco mais. Você vai precisar, por exemplo, ir no mercado ou ir na padaria para comprar um pão. Assim, existe muita facilidade na Europa com o inglês. Os países aqui, a grande maioria dos países, o inglês é a segunda língua, né, das pessoas, né, que moram por aqui. Mas você saber o idioma local te ajuda muito, porque daí as pessoas têm mais receptividade e você tem mais acesso também aonde você quer ir, ou no caso se for passear, né? Se você sabe qual é o idioma local, você vai sempre perguntar, eu quero ir para cá, quero ir para lá, se você estiver perdido em algum lugar, entendeu? Então vai te ajudar bastante nessa integração e você vai se sentir pertencente àquele local. Porque querendo ou não, você vai estar dentro do trem, por exemplo, você vai viajar, né? Dentro daquele país onde você escolheu. E dentro do trem as pessoas vão falar, se você estiver na Itália, por exemplo, vão falar italiano. Claro que pra gente é fácil entender italiano, né, do português. A gente pega algumas palavras e tal. Mas se você não souber o básico, você não vai entender muita coisa. Então vai ficar aquele monte de blá 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 na tua orelha e isso não vai ser bom pra você. Então venha com o básico pelo menos. Vai te ajudar a se integrar e vai ajudar você também a conseguir algumas coisas. Por exemplo, um exemplo interessante para te dar. Você vai precisar por exemplo, de vez em quando ir no governo, né, para alguma documentação, alguma coisa que você precisa legalizar, alguma coisa que você precisa informar. E chegando lá, nem sempre as pessoas que trabalham no governo, elas falam inglês. Na grande maioria, eles não falam inglês. Então você tem que falar o idioma local para que você consiga daí se comunicar e pedir aquilo que você quer, entregar a documentação que você precisa, ou renovar alguma coisa que você precisa renovar, ou entregar alguma coisa que é necessário, logo quando você chega no país, por exemplo, né? Então é importante você falar o idioma local para esse tipo de situação.
né? Vai te ajudar muito e você vai conseguir daí ter êxito em tudo aquilo que você for fazer. Um outro erro é você deixar pendências no Brasil, caso você venha para cá, por exemplo, de forma mais definitiva, né? Ou então porque seja dos 6 meses, né, que a gente estava falando antes. O que são essas pendências? Por exemplo, você vai ficar aqui durante um certo tempo e você tem algumas assinaturas de revista no Brasil, você tem internet, você tem lá a sua casa, vai deixar seu apartamento fechado, por exemplo, que você vai voltar depois, mas você vai deixar com a luz ligada, com a água. Então, tipo, essas coisas que você tem... A conta também no banco, né? Quando você vem de uma forma mais definitiva, você mantém a conta no banco também, é uma pendência, né? Por quê? Porque se você deixar essas coisas, vamos dizer assim, ligadas, né, lá no Brasil, o que acontece? Aquilo vai consumir dinheiro e você vai, de repente, vai precisar de entregar algumas coisas e você está aqui na Europa, você não está lá, entendeu? E daí como é que você vai fazer isso à distância? E aí geralmente tem, dependendo do local onde você tem a sua pendência, se for no banco, por exemplo, talvez eles tenham condições só de entrar em contato com 0800, seja um serviço, né, em que você consiga entrar em contato só com 0800, e daí você não consegue ligar de fora, e daí fica complicado, entendeu? Aí você vai precisar de ajuda de alguém que esteja no Brasil, um parente, né, alguém para poder te ajudar nessa situação, e isso vai te bloquear, vai te dificultar, né, para que você consiga ter a sua vida por aqui sem estar desligado lá do Brasil, por causa dessas pendências, né, sempre vai ficar na tua mente. Então quanto mais liberado você tiver, melhor. Então a dica aqui nesse caso é você desligar tudo, fechar a tua conta caso você vá morar, caso você venha para cá de forma mais definitiva, fechar a conta, fechar as contas de luz, de água, internet, cancelar as assinaturas para que você não tenha custos, né, lá no Brasil, onde você não está usufruindo, né, dessas coisas naquele momento, naquela situação, para que você venha para cá e você possa ficar tranquilo também nesse sentido. Mas não é problema você deixar, tipo, se você tem investimentos, por exemplo, na bolsa, ou se você aluga o teu apartamento, né? Você vai alugar o teu apartamento, você vai precisar deixar a tua conta no Brasil aberta, né? A não ser que você ponha esse dinheiro, né, na conta de uma pessoa de sua confiança, um parente ou alguém nesse sentido, você vai ter que manter essa tua conta para que você possa continuar recebendo, no caso, esses dividendos, no caso, você investe na bolsa, ou então do teu aluguel. Então, dá para fazer, não tem problema. Mas aí você tem que deixar uma procuração para uma pessoa lá no Brasil que vai, no caso, se precisar de alguma coisa, essa pessoa tem os poderes para ir lá, né, mediante essa procuração que você vai deixar, para que ela possa resolver tudo aquilo que é necessário, sendo que você não está presente. Então, se você necessita, né, se precisa que você deixe alguma coisa em aberto lá no Brasil, uma pendência nesse sentido lá no Brasil, deixe uma procuração para que essa pessoa que tem esse documento em mãos, ela possa fazer, às vezes de você, né, possa fazer os trâmites que sejam necessários no seu lugar, no caso. E uma dica extra aqui que eu deixo para você, e é um erro, né, que é bastante importante você ter em mente, é achar que na Europa tudo é maravilhoso. Cara, a Europa é linda, tem muitas coisas legais, é como se fosse um museu a céu aberto, tem prédios antigos, tem museus, muitos museus. Aqui na Europa existe uma variedade muito grande de museus, vários tipos de museus, e uma quantidade muito grande de museus. Tem uma arte diferente, tem uma cultura diferente, tem gastronomia diferente, tem muitas coisas que você não tem no Brasil, que você experimenta aqui, que são uma delícia. Tem cerveja de tudo quanto é tipo, vários tipos de cerveja, várias marcas de cerveja. A Europa é muito bacana, vários lugares para visitar. O lazer aqui na Europa ele é muito melhor do que tem no Brasil. Você tem muito mais acesso ao lazer aqui. Então, viver na Europa, morar aqui na Europa, trabalhar aqui na Europa, condições de trabalho, né, não falando em trabalho, né, condições de trabalho aqui na Europa são muito legais também, dependendo da área que você vai trabalhar, mas geralmente é muito bacana, paga bem. Então, você morar por aqui é uma coisa excelente, é bacana, é muito, tipo assim, é uma coisa que é muito gratificante. Então, eu e minha esposa, a gente veio para cá e a gente passou a viajar muito mais do que a gente já tinha viajado no Brasil. Né? A gente estava casado naquela época, quantos anos? Nós estávamos casados há 7 anos já, e a gente veio para cá, e depois que a gente veio para cá, a gente passou a viajar muito mais do que a gente já tinha viajado no Brasil, porque o acesso ao lazer aqui é muito maior, né? Tá tudo conectado, tem, que nem eu falei, tem trem, né? Trens que ligam a todos os lugares da Europa, e o trem é um transporte relativamente barato. E tem também companhias de avião também low cost, que você paga muito barato também para viajar. Então tem esse acesso, né, ao lazer muito fácil, muito grande. Faz com que você possa visitar vários lugares e faz com que você, né, consiga
fazer isso de uma maneira barata, né? E tem a possibilidade de fazer isso. Então a Europa é muito top, é muito show, vale muito a pena vir para cá. Mas existem algumas coisas que não são tão boas, né? Como tipo a parte da burocracia. Existem países, né, que tem um pouco mais de burocracia para você poder fazer as coisas, né? E faz com que, tipo assim, os processos, daí no caso que precisam ser feitos, sejam um pouco mais longos, um pouco mais demorados, um pouco mais custosos, né? Mas que no caso é uma exigência do país. E principalmente aqui, dependendo do país que você for, claro, mas a grande maioria é o seguinte: não tem o jeitinho brasileiro. Não vem com essa ideia porque não vai acontecer. Eu vim pra cá, por exemplo, eu vim pra cá com visto de turista, daí eu fui, encontrei um trabalho, agora eu quero viajar, ficar por aqui, que daí já tô com contrato, já me aceitaram. Não vai funcionar. Se você vem para cá como turista e procura um trabalho e você consegue o trabalho, consegue o contrato, a empresa te contrata, você vai ter que voltar para o Brasil, pedir o visto de trabalho lá no Brasil e depois voltar para cá. E não tem que fazer. Você entende? Então não faça isso, né? Existem essas nuances, né? São coisas que tem aqui, que tem um pouco a mais do que no Brasil, essa burocracia que eu estou falando. Mas são coisas que, tipo assim, frente a tudo aquilo que você vai ter de bacana, de legal, de boas experiências que você vai ter por aqui, deixa essas pequenas coisas no chinelo, deixa essas pequenas coisas bem lá embaixo, né? Que vai ser muito mais gratificante você estar aqui por conta de tudo que a Europa pode te oferecer em relação aqui, em detrimento, né? Ou em relação a todas essas coisas que são não tão boas, né? Que é burocracia, que é um processo um pouco mais longo para conseguir as coisas e assim por diante. Então tipo assim, é como se fosse dizer um preço que se paga, né? Um preço tão irrisório que tipo assim não faz diferença no final. Mas não venha pra cá achando que vai ser tudo legal, tudo bacana. Então você tem que saber bem exatamente aquilo que você você tem que saber exatamente as informações para que você saiba para que aconteça tudo que aconteça esteja dentro daquilo que você espera. Porque se chegar no momento que acontece alguma coisa, ou por um erro, ou por falta de informação, e que você não esperava, pode ser que você não esteja preparado o suficiente, e aí você tenha alguns problemas, né? E aí você vai ter que resolver de uma maneira um pouco diferente, que não seria tão fácil assim, né? Por exemplo, quando eu e minha esposa vimos para cá, a gente teve dificuldade de conseguir moradia, né? A gente chegou lá na Alemanha em 2015, e a gente não tinha informação, não sabia muito como funcionava esse mercado de aluguel lá na Alemanha e por aí vai. E nesse sentido a gente teve dificuldade de conseguir a nossa moradia. Demorou um pouco, mas a gente conseguiu, né? Mas, né, o que aconteceu? A gente achou que ia chegar aqui, já está tudo pronto, nós já ia conseguir já rapidinho, já vai entrar em contato com a imobiliária e daí já ia dar tudo certo. E não foi assim. A gente demorou um tempão para conseguir essa moradia, gastamos dinheiro a mais que a gente não estava prevendo, né? E demorou um tempo a mais, foi mais complicado, mas a gente conseguiu no final, mas não precisava passar por isso. Essa que é a questão, o X da questão, né? Você não precisa passar por certas situações por conta de expectativas que você tem que são erradas, que são erros, né? Então preste muita atenção nisso. Levante bem quais são as informações que você precisa para que você chegue aqui, para que você venha, para você ir morar e trabalhar na Europa, ou estudar na Europa, e você consiga ter as experiências melhores possíveis para que você volte. E aí volte, foi muito legal, né? Para que você não volte que nem muitos brasileiros fazem, né? Porque não alinharam porque incorreram nesses erros que eu falei aqui, e daí chegaram e tiveram uma experiência ruim, porque não se prepararam o suficiente. Então é muito importante que você faça dessa maneira, que você se prepare muito bem para que você chegue aqui no final, chegue no final da sua experiência e tenha um resultado bom, experiências boas, que vão fazer com que você diga, é muito bacana, vivi momentos muito bons, e isso vai fazer com que você tenha depois no futuro ótimas lembranças, para sentir que valeu a pena. Então eu termino o vídeo por aqui, mas antes de encerrar, eu gostaria de te convidar para a Semana Morar e Trabalhar na Europa. É um evento 100% online e 100% gratuito, onde você vai descobrir mais informações de como ir morar e trabalhar na Europa com mais facilidade e segurança. É só clicar no link aqui embaixo e se inscrever para o evento. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado do conteúdo. Se gostou, deixe o seu like. Se tiver dúvidas, escreva aqui embaixo no comentário. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!